Nova Manhã. Entrevista. E agora a gente vai falar sobre dengue, porque a gente está vivendo uma situação muito difícil em relação à doença, aumento de casos em várias partes do país e surgem muitas dúvidas, principalmente de como se proteger contra a dengue. A gente não está falando exatamente daquela prevenção de não deixar água parada, que eu acho que isso todo mundo sabe, eu deveria saber pelo menos. Mas o que a gente pode fazer no dia a dia para minimizar a chance de pegarmos a dengue? Estamos em contato com a médica epidemiologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, Ana Freitas Ribeiro. Bom dia, doutora Ana, tudo bem? Bom dia. Bom, gostaria de começar perguntando a respeito dos repelentes. A gente tem falado muito sobre isso, a Anvisa, inclusive, a Agência de Vigilância Sanitária, soltou um comunicado falando sobre qual o repelente mais indicado, qual não é. Queria começar perguntando justamente, qualquer repelente que existe hoje no mercado, ele consegue prevenir a dengue, consegue evitar a dengue, doutora? Então, o uso de repelente é uma medida de proteção individual. Então, a gente pode usar, especialmente nos locais onde a gente está desprotegido, né, em pernas, braços, né, se possível usar roupas longas, porque você já evita, né, de alguns locais o mosquito fazer picar, né, e podendo transmitir o vírus. Mas o importante é que você use os repelentes que estão certificados pela Anvisa e seguir a bula do produto, né? Então, tem alguns que você pode ter uma duração maior, especialmente aqueles que têm o produto icaridina, eles têm um tempo maior de proteção. Então, isso é bom, né? Porque você tem 8, 9, 10 horas de proteção para você ter que passar novamente. Então, é um que tem a maior duração, né? Tem outros que tem uma duração menor, que é do DET, né? Também é importante saber. Por isso que os testes são feitos, né, de acordo com o produto e também com a duração, para que você faça recolocar o repelente após esse período. Então, é um processo que não é tão simples assim no dia a dia, né? A gente tem que pensar, depois de 8 horas, vou passar de novo o meu repelente. Doutora, qualquer um pode usar o repelente? Ou há algum tipo de contraindicação? Tem gente que pode ter uma pele mais sensível e pode ser prejudicada? Ou isso... Como é que a senhora analisa essa parte? Eu posso usar qualquer repelente de maneira tranquila, que não vou ter contraindicação? Sim, esses repelentes foram testados, tanto a segurança para o paciente, né, para as pessoas, para a população, e lógico, se houver algum tipo de reação, né, tipo, por exemplo, uma reação alérgica na pele, tem que suspender o uso, mas eles foram testados exatamente em relação à segurança, né, para que possa ser usado. Tem o repelente para criança, né, que é numa dosagem diferente, então existe produtos para criança e para adultos, inclusive também a gestante pode usar, também tem repelente específico, sempre conversar, né, com o seu médico, por exemplo, a gestante, conversar com o médico sempre para orientação. Né? Agora... Lógico que a gente sabe que... Oi. Não, pode concluir, desculpa, pode concluir. Não, sempre lembrando que, né, a gente sempre fala dos pratinhos, da eliminação dos criadouros na sua residência, que a maioria dos casos o vetor está no domiciliado, né, e então é importante a gente sempre manter esse dever de casa aí da limpeza e eliminação dos criadouros. Bom, doutora Ana Freitas Ribeiro, em relação ainda à questão do repelente, no atual momento que a gente vive de aumento de casos, é recomendado que todo dia a gente passe repelente para sair de casa ou só quando a gente for para uma área de maior risco e principalmente uma pessoa, ou por exemplo uma criança que já teve dengue, ela deve usar repelente com mais frequência? Na verdade, assim, em períodos de transmissão alta, né, como nós estamos, o uso deve ser sempre usando o que está estipulado na bula, né, em termos de tempo, e a alternativa seria você usar roupas longas, né, o que é difícil no verão, né, dependendo de onde você esteja. Mas, né, se você tiver condições, por exemplo, muitos vão trabalhar e
e ficam em locais que têm refrigeração, alguns, por exemplo, ar-condicionado, mesmo que não tenha, tenha a possibilidade de usar uma roupa, por exemplo, clara, mais leve, mais comprida, né? Mas o repelente é uma medida individual, né? Enquanto a gente tiver transmissão da dengue, né, nos locais, aí você deve acessar a situação epidemiológica do seu município e ver se o município, né, tem muitos municípios com alta transmissão, então se tiver muita transmissão, é importante esse cuidado. Uhum. Doutora, ainda só para finalizar aqui o assunto repelente, que eu acho que muitos ouvintes têm dúvidas em relação a isso, estão circulando muitas receitas caseiras de repelente contra a dengue, ou algumas substâncias para você tomar também, que vai impedir que você pegue dengue. O que tem de certo e comprovado nessa história, doutora? Na verdade, a gente tem que seguir, né, as metodologias científicas para comprovar o uso de algum medicamento, o uso de algum produto, né, para a saúde, tanto em termos de segurança quanto em termos de eficácia, né? Então, esses produtos caseiros, eles não foram testados, né? Então, às vezes é uma sensação pessoal que você, eu usei e não peguei dengue, mas eu também não usei e não peguei dengue, né? Uhum. Então, para você fazer um teste, você tem que estar em experimentos laboratoriais, então esses repelentes são testados em laboratório, onde tem o vetor, né? Então as pessoas vão colocar o braço dentro desse local com vetor e o uso do produto e vão ver quantas picadas tem, né? Então, é algo que cientificamente você comprova. Agora, o uso de produtos caseiros, não há essa comprovação. Uhum. Doutora Ana, a senhora citou aí a questão dos criadouros, né? A gente está sempre de olho nisso também. Pessoas que têm um cão, por exemplo, um cachorrinho, e tem lá aquela água lá que deixa para o cachorro tomar, aquilo lá pode virar um criadouro? Se ficar parado, o importante é você lavar, né? E, inclusive com uma escovinha, né? Nas bordas, porque o vetor ele pode colocar o ovo na borda e quando a água aumenta, e esse vetor o ovo pode eclodir, às vezes até 1 ano, né? Depois. Então, vai ficando ali, quando chega a água, ele eclode. Então, é importante você eliminar, quer dizer, o cão, por exemplo, você sempre fazer higiene, né? Tirar, trocar água, limpar o potinho e recolocar a água. Né? Então, geralmente o ciclo leva 1 semana, então se você fizer isso semanalmente, né, você evita, né? Você impede que tenha ovos ali, porque você está eliminando. Uma questão, lógico, muito importante é a questão do saneamento básico, investimento em políticas públicas para a redução desse risco da infestação do vetor também em relação ao saneamento e, com certeza, agora a gente vai ter a possibilidade do uso de uma vacina que ainda é focal em uma determinada faixa etária, mas no futuro nós poderemos ter essa ferramenta também de controle. Pois é, e sobre isso está chegando inclusive dúvida aqui da ouvinte, a Camila, ela pergunta, uma criança de 11 anos, ou seja, está dentro dessa faixa etária de prioridade da vacina e que já teve dengue há mais de 6 meses, ela pode e deve tomar a vacina, doutora? Sim, sim. Na verdade, assim, o risco do desenvolvimento de formas graves, eles ocorrem quando você tem uma segunda infecção, né? Então, se você já teve dengue, se a criança, por exemplo, já teve dengue, numa segunda exposição, ela pode ter um risco maior de desenvolver um quadro mais grave. Lembrando que a maioria dos casos é leve, mas a gente tem essa possibilidade de um agravamento, especialmente idosos e crianças, né? São os extremos de idade que tem maior risco e, então, inclusive a vacina, ela tem uma maior proteção para quem já teve a dengue, né, um pouco maior a eficácia, então é possível, não tem risco deve de tomar, sim. Um efeito colateral, por exemplo, como você tem às vezes numa reinfecção, a vacina não oferece esse mesmo risco. As duas que existem no mercado hoje, doutora, é isso? Não, elas não causam, né, a doença em si, porque elas não têm o vírus vivo, né, dentro
atenuado, mas eles já foram, essa vacina foi acompanhado o grupo durante alguns, tem estudos com 3 anos já depois de uso, e não foi apresentado esses efeitos maiores em relação a isso, né? A primeira vacina que foi liberada, houve um maior risco no caso de você, não é a vacina em si, mas a vacina funcionar como se fosse uma primeira, e quando o indivíduo teve o vírus, né, teve a doença, ele já teve uma forma mais grave. Mas essa vacina foi a primeira que foi liberada e está recomendada para quem, inclusive, já teve dengue. Doutora, essa agora que está sendo usada, não, tá? Tá certo. Doutora, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. Um bom dia para a senhora. Ana bom Freitas dia aí Ribeiro. para todos. Até a próxima. Médica e epidemiologista do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. É um assunto que a gente vai falar muito ainda, porque só nesse ano são 500 mil casos no país de dengue, com 75 mortes, e tem mais de 200 sendo investigadas para saber se tem relação ou não com a dengue, infelizmente. 7h26.